Olá, pessoal da turma de Química Aplicada no curso de Farmácia. A gente vai dar continuidade nos nossos estudos em Química Orgânica. Agora a gente vai se concentrar nos haletos orgânicos e compostos sulfurados. Basicamente, a gente vai fechar aqui o que a gente tem para ver de funções orgânicas, que a gente viu até agora, que a gente passou pelos hidrocarbonetos, funções orgânicas oxigenadas, funções orgânicas nitrogenadas. Agora a gente vai fechar nos haletos orgânicos e compostos sulfurados. E amanhã a gente vai se concentrar nos compostos orgânicos com funções mistas, que é o que mais acontece na natureza mesmo. E aí, finalmente, a gente vai amarrar tudo isso à química orgânica e a gente vai outra vez virar a chave para prestar atenção em química analítica, tudo bem? Qual que é o nosso objetivo em entender sobre haletos orgânicos e compostos sulfurados? Bom, pessoal, o objetivo continua sendo ter habilidade para reconhecer haletos orgânicos e compostos sulfurados. Antes, os nossos objetivos eram reconhecer funções oxigenadas, funções nitrogenadas, e agora a gente vai tentar reconhecer os haletos orgânicos e esses compostos sulfurados, assim como dar o nome dessas substâncias e substâncias de funções mistas, aula de amanhã, assim como a gente tem como objetivo também as competências necessárias para classificar esses haletos e esses compostos sulfurados. Tudo bem? Vamos começar já batendo a porta em qual é a motivação para a gente entender, reconhecer esse tipo de substância e classificar e dar nome para elas. Pessoal, o que acontece é o seguinte: falando dos compostos sulfurados, o enxofre, além de ser um dos elementos básicos para a existência da vida, também está presente em muitas substâncias que são utilizadas como fármacos. Então, a gente viu, justamente na aula de introdução à química orgânica, que os elementos químicos básicos para a existência da vida são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre também aparece entre esses elementos. Então, só isso já é motivo suficiente para a gente procurar reconhecer esse tipo de substância. Mas, além disso, muitas substâncias que são empregadas hoje ainda como fármacos, elas apresentam esse elemento químico na sua composição. Como a gente viu um exemplo de um sedativo da última aula sobre aplicações de funções nitrogenadas, que a fórmula estrutural daquele sedativo tinha quem? Justamente esse cara aqui, enxofre. Então, mais exemplos sobre isso a gente vê aqui. Essa substância que é conhecida por esse nome bentazepam, essa fórmula estrutural aqui, como vocês estão vendo, apresenta, além de núcleo aromático, apresenta, além de função nitrogenada, também, olha aqui, ó, esse heteroátomo aqui que é o enxofre. É uma substância que é utilizada como fármaco no tratamento de depressão e ansiedade. Outra substância que a gente vê que tem também a presença não de enxofre, mas de um haleto orgânico, que é o que a gente vai ver nessa aula também, é a nordazepam, que é um fármaco utilizado no tratamento de ansiedade e insônia, em que a gente observa que a fórmula estrutural em que está pendurado aqui nesse núcleo aromático, justamente um átomo de cloro. E a gente vai entender justamente que, por estar presente um átomo de cloro aqui, a gente classifica essa substância como um haleto, porque o cloro, esse elemento químico, é um halogênio. A gente vai ver isso em detalhes agora, tudo bem? Então, motivação suficiente para a gente entender a questão dos haletos orgânicos e dos compostos sulfurados que estão presentes mesmo nas substâncias que se empregam como fármacos, tudo bem? Então, começando sobre os haletos orgânicos. O que são os haletos orgânicos? Pessoal, quando a gente está falando de haleto, a gente está falando daquelas substâncias
são derivadas de compostos orgânicos pela substituição de um ou mais hidrogênio por um halogênio. Tá? O que é um halogênio? Halogênio é um desses elementos químicos aqui. Flúor, cloro, bromo e iodo. São justamente elementos químicos que estão presentes no que a gente antigamente chamava de família 7A, a família dos halogênios, beleza, pessoal? Então, exemplo de haletos orgânicos. A gente tem aqui, ó, nessa fórmula estrutural, CH3PR. O que a gente está vendo? Tem carbono, então é uma substância, um composto orgânico. E como a gente está vendo, quem está ligado com esse carbono? Br, que é o bromo. Então, essa substância aqui, que a gente chama de bromometano, é um haleto orgânico. Outro exemplo, aqui a gente está vendo quem está pendurado na cadeia carbônica. Está pendurado esse átomo de cloro. O cloro que é um halogênio. Então, se um halogênio está pendurado na cadeia carbônica, a gente tem aí um haleto orgânico. Nesse caso aqui é o cloretano. Outro exemplo para fixar essa questão. Então, a gente tem aqui uma cadeia carbônica, que é um núcleo aromático, que é o benzeno. E quem está pendurado aqui nesse núcleo aromático? Um átomo de cloro. O cloro que é um halogênio. Então, se um halogênio está pendurado na cadeia carbônica, a gente tem um haleto orgânico. Nesse caso aqui é o clorobenzeno. Tudo bem? Então, isso é o que é haleto orgânico, a substância orgânica em que, pendurado na cadeia carbônica, seja uma cadeia carbônica aberta, uma cadeia carbônica cíclica, a gente tem um átomo halogênio. Pode ser o flúor, cloro, bromo, iodo. Tudo bem? Agora, entendida a definição de haletos orgânicos, vamos tratar da classificação desse tipo de substância, desse tipo de função orgânica. Bom, a gente pode começar classificando os haletos orgânicos de acordo com a cadeia carbônica. De qual maneira? Duas formas. Bom, a gente tem haletos de alquila quando o halogênio que está ligado na cadeia está ligado em um carbono saturado de um hidrocarboneto acíclico. Ou seja, haleto de alquila, esse alquila vai significar que a cadeia carbônica em que o halogênio está pendurado é uma cadeia aberta, como nesse exemplo aqui. A gente está vendo aqui uma cadeia carbônica aberta com 3 carbonos, em que no carbono do meio está pendurado o halogênio, que é o bromo. Então a gente classifica essa substância aqui como um haleto de alquila. Alquila significa o quê? Cadeia aberta. A outra classificação em relação à cadeia carbônica é em haletos de arila. O que significa isso? Significa um haleto orgânico em que o halogênio está ligado em um anel aromático. Olha aqui, ó, aromático e arila, tudo bem? Então, sempre que vocês virem esse arila, quer dizer que a cadeia carbônica é uma cadeia aromática. Então, ó, esse aqui é um exemplo de haleto de arila, em que o cloro está pendurado diretamente no carbono de um núcleo aromático. Então, em relação à cadeia carbônica, nós classificamos os haletos orgânicos em haletos de alquila e haletos de arila. Tudo bem? Então, essa é uma das formas de classificar os haletos orgânicos. Quais são as outras? Vou prestar atenção em outra forma de classificar os haletos orgânicos agora. A gente pode classificar os haletos orgânicos de acordo com o halogênio que está ligado à cadeia. Então, como nós vimos, temos os átomos dos elementos químicos que nós classificamos como halogênios, a família 7A. Então, quem são esses átomos? A gente viu que são flúor, cloro, bromo e iodo. Então, a gente pode classificar um haleto orgânico de qual maneira? A gente pode classificar como fluoreto se o halogênio que está pendurado na cadeia for um átomo de flúor. A gente pode classificar como cloreto se o halogênio que está pendurado na cadeia é o cloro. A gente classifica como brometo se o halogênio que está pendurado na cadeia é o bromo. Como iodeto se o halogênio que está pendurado na cadeia é o iodo. E se aparecer uma fórmula estrutural, uma cadeia carbônica em que iodo e cloro estão pendurados na cadeia. Nós temos dois halogênios diferentes. Como que a gente classifica? A gente classifica como
aleto misto. Os aletos mistos são aqueles em que átomos diferentes de halogênios estão pendurados na cadeia carbônica. Então, essa é outra forma de classificar os aletos orgânicos, de acordo com o halogênio que está ligado à cadeia. Tudo bem? Dando continuidade nessa classificação dos aletos orgânicos, nós temos também como classificar os aletos de acordo com a quantidade de halogênios que está ligada à cadeia. Então, por exemplo, nós chamamos monoaletos aquelas substâncias em que aparece somente um aleto ligado à cadeia, como esse exemplo aqui, ó. A gente tem na cadeia 3 átomos de carbono e pendurado aqui nesse carbono terminal tem o quê? Um halogênio, um átomo de cloro. Tudo bem? Então, nós chamamos de dialetos aquelas substâncias em que aparecem dois aletos ligados à cadeia carbônica, como esse exemplo aqui. Também uma cadeia carbônica com 3 átomos de carbono, porém, aqui a gente observa dois átomos de cloro pendurados cada um em um carbono terminal. Então, se tem dois halogênios pendurados na cadeia, a gente tem um dialeto. Finalmente, a gente pode classificar também como trialeto se tiver 3 aletos ligados à cadeia, como é esse exemplo, também com 3 átomos de carbono, e que nessa cadeia com 3 átomos de carbono, eu tenho em cada carbono um átomo de cloro pendurado. Então, se tem 3 aletos, né, 3 halogênios, a gente classifica essa substância aqui como um trialeto, e assim por diante, tetraleto e etc. Tudo bem? Então, essa é outra forma de classificar a cadeia, que é de acordo com a quantidade de halogênios que está pendurada nela. Então, entendido isso, a classificação dos halogênios em relação à cadeia carbônica, se é aberta ou se é aromática, em relação a qual halogênio que está pendurado na cadeia, em relação a quantos halogênios estão pendurados na cadeia, a gente pode então partir, depois da classificação, o estudo da nomenclatura dos aletos orgânicos. Afinal, como é que a gente chama essas substâncias, né? Como que a gente dá o nome delas olhando para a fórmula estrutural? Bom, a nomenclatura dos aletos orgânicos vai acompanhar as mesmas regras de nomenclatura sistemática que a gente viu até agora. Porém, qual que vai ser a diferença? A gente vai considerar o aleto, o halogênio, né, uma ramificação da cadeia principal, que é de hidrocarboneto. Então, por exemplo, se eu tenho essa substância que tem essa fórmula estrutural, tem 3 átomos de carbono na cadeia, né? E a gente tem um átomo de bromo, que é um halogênio, pendurado no carbono do meio. Como que a gente pode utilizar as regras de nomenclatura sistemática para dar o nome desse cara aqui? Como a gente acabou de ver, o halogênio vai ser considerado para a gente como uma ramificação da cadeia principal que é de um hidrocarboneto. Tudo bem? Então, a gente acompanha a mesma regra. A gente identifica a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? A cadeia carbônica principal, vou mostrar aqui para vocês. Ó. É essa aqui, né? Essa aqui é a cadeia carbônica principal. Então, nessa cadeia carbônica principal, eu tenho pendurado o quê? Uma ramificação, que é esse átomo de bromo. Beleza? Eu identifiquei a cadeia carbônica principal, o que, que eu faço? Eu numero a cadeia principal e, como a gente está vendo, né, a gente pode numerar tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, que o bromo vai continuar no carbono do meio, que é o carbono 2. Então, isso daí não faz diferença para a gente. Depois disso, a gente dá o nome da cadeia principal, seguindo a regra prefixo, infixo e sufixo. Então, o prefixo é prop, porque tem 1, 2, 3 carbonos na cadeia. O infixo é porque as ligações entre os átomos de carbono são ligações simples. E o sufixo é O, porque, como eu acabei de falar, a gente considera a cadeia carbônica principal como um hidrocarboneto. Bom, finalmente, a ramificação a gente vai chamar de bromo, porque é o nome da ramificação. Isso não é um átomo de bromo, então a ramificação é bromo,
bromo que está pendurado no carbono 2. Independente da gente numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, o bromo vai continuar pendurado aqui no carbono 2. Então, juntando prefixo e cadeia principal, né? Nome da ramificação e nome da cadeia principal, né? A gente vai ter o quê? O nome da ramificação é bromo pendurado no carbono 2, então vai ficar 2 bromo. E o nome da cadeia principal, próprio mais AN mais O. Juntando tudo, 2 bromo, que é o nome da ramificação, próprio mais AN mais O, propano, que é o nome da cadeia carbônica principal. Então, esse que é o nome dessa substância que tem essa fórmula estrutural, 2-bromo-propano. Beleza, pessoal? Muito simples, como vocês estão vendo aí, mas a gente vai ter exercícios para praticar. Então, pessoal, também é muito comum a gente utilizar a seguinte regra de nomenclatura quando a gente está falando dos aletos orgânicos. A gente pode utilizar essa regra aqui. A gente pode dar um primeiro nome, que pode ser fluoreto, brometo, iodeto, etc., de alguma coisa ila. Essa alguma coisa é o número de carbonos com a terminação ila, tudo bem? Ou seja, vai ser, se o halogênio que está pendurado na cadeia for o fluoreto de número de carbonos da cadeia, sufixo ila. Então vamos a um exemplo disso. Mesmo exemplo. 3 átomos de carbono na cadeia principal, certo? E o bromo pendurado aqui no carbono do meio. Então, a gente pode dar o nome dessa substância por essa regra aqui, que é muito comum. Vai ficar como? Bom, qual que é a cadeia em que o bromo está ligado? É essa cadeia aqui, ó, que a gente vai marcar agora. A mesma que a gente viu no último exemplo. Então, essa cadeia é uma cadeia com 1, 2, 3 carbonos. Então fica propil. Só que o bromo ele está pendurado num carbono terminal? Não, está pendurado nesse carbono aqui, especificamente o carbono do meio. E a gente sabe que quando a gente tem uma cadeia em que tem 3 carbonos e é o carbono do meio que está fazendo a ligação, a gente chama essa cadeia de isopropil. Tudo bem? Isopropil. Por quê? Porque quem está fazendo a ligação é o carbono do meio. E a gente viu que essa ramificação em que tem 3 carbonos, e que quem faz a ligação ao carbono do meio é a isopropil. Então, como é que vai ficar o nome? Bom, se o halogênio é o bromo, é brometo. De o quê? Número de carbonos, a gente vai chamar de propil? Não. Isso aqui não é o propil, é o isopropil. Então, vai ficar brometo de isopropila. Esse que é o nome, por essa regra, desse haleto orgânico, brometo de isopropila. Tudo bem? Então, a gente viu como é que a gente pode dar o nome do haleto pela regra sistemática e por essa regra aqui. Bom, ainda nessa questão da nomenclatura dos haletos orgânicos, a gente pode trabalhar alguns exercícios para fixar essa questão aí. Então, como que a gente dá o nome do seguinte composto orgânico? Está representado por essa fórmula estrutural aqui. A gente está vendo, tem uma cadeia carbônica principal e a gente tem pendurado nessa cadeia o quê? Um átomo de cloro. Cloro que é um halogênio. Portanto, a gente está falando do quê? Um haleto orgânico. Então, ó, desenhando aqui a fórmula estrutural dessa substância que a gente quer dar o nome, a gente identifica aí a cadeia carbônica principal, que é essa da horizontal, o átomo de cloro que está pendurado nessa cadeia. Como vai ficar a numeração? A numeração segue a mesma regra que a gente tem feito. A gente sempre enumera de forma que os números sejam os menores possíveis. Portanto, o carbono mais próximo da ramificação. Se a ramificação é o cloro, o carbono mais próximo é o carbono aqui da direita. Vai ficar 1, 2, 3 e 4. Beleza. Depois disso, o que a gente pode fazer? Dar o nome da cadeia principal e o nome da ramificação. Como a gente já viu, essa ramificação é o átomo de cloro.
portanto, é um aleto orgânico. Vamos ao nome da cadeia principal. Bom, em 1, 2, 3, 4 carbonos, o prefixo vai ser but. Os carbonos estão ligados por ligações simples, então o infixo é an. E como a gente trata a cadeia principal como hidrocarboneto, o sufixo é o. Então, o nome da cadeia principal but, mais an mais o, butano. E da ramificação? Se a gente tem um átomo de cloro no carbono 2, o nome da ramificação vai ser cloro. No caso, 2-cloro, né? Então, juntando tudo, 2-cloro, butano. Ok, o nome da ramificação é cloro no carbono 2. Então fica 2-cloro. O nome da cadeia principal, but mais an mais o, butano. Então, 2-cloro, butano. Como vocês estão vendo aí, muito simples a nomenclatura desse aleto orgânico, né? Vamos a outro exemplo, para fixar essa questão da nomenclatura dos aletos. Bom, agora a gente tem o que, pessoal? A gente tem aqui uma cadeia carbônica principal, que tem alguma ramificação aqui, e tem esse átomo de cloro. Portanto, se tem um átomo de cloro pendurado na cadeia, a gente classifica como aleto orgânico, né? Eu desenho aqui a mesma fórmula estrutural da substância que a gente quer dar o nome. A gente sabe que é um aleto orgânico, porque tem um átomo de cloro, que é um halogênio, pendurado na cadeia. Ok. Como que vai ficar o nome desse aleto? Primeira coisa, a gente identificar a cadeia carbônica principal e numerar, né? Bom, a cadeia carbônica principal pode ser essa daqui da horizontal. Na verdade, pode não. Só pode ser essa da horizontal. E tem aqui 5 carbonos. E essa cadeia aqui da horizontal tem não só o cloro como uma ramificação, como esse grupo aqui como uma ramificação que a gente está vendo aqui. É o grupo metil. Então, como que a gente começa a numerar? A gente começa a numerar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Bom, a gente sempre vai numerar, mesmo considerando o cloro também uma ramificação, do átomo de carbono mais próximo do halogênio, não é? O halogênio determina que essa é a função orgânica, né? Então, a gente vai numerar da esquerda para a direita. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então, o cloro vai ficar no carbono 2. E essa ramificação, que tem um átomo de carbono, portanto é uma ramificação metil, fica no carbono 3. Então, identificada a cadeia carbônica principal, numerada a cadeia carbônica principal, o que é que tem que fazer? Dar o nome da cadeia principal e das ramificações. Na verdade, das ramificações a gente já tem, né? Cloro no carbono 2 e metil no carbono 3. Mas vamos lá. Cadeia principal tem 5 átomos de carbono, então o prefixo é 20. Se só tem ligações simples entre os átomos de carbono, o infixo é an. E como a gente trata como hidrocarboneto, o sufixo é o. Quais são as ramificações? Metil no carbono 3 e cloro no carbono 2. Como que vai ficar o nome? O nome da cadeia principal a gente já sabe, né? 20 mais an mais o, pentano. Mas em relação ao nome das ramificações, quem que vem primeiro? O 2-cloro ou o 3-metil? Como a gente já tinha adiantado, a regra sistemática e muitos outros exemplos anteriores, as ramificações elas são ordenadas por ordem alfabética. Então, o cloro vem antes do grupo metil, quer dizer, vem antes de M. Então vai ficar 2-cloro, 3-metil, pentano. Como a gente está vendo aqui. 2-cloro, 3-metil, pentano. Esse que é o nome dessa substância que tem essa fórmula estrutural. Tudo bem, pessoal? Então, como a gente viu, é muito simples, a partir da regra sistemática, dar o nome dos aletos orgânicos. Agora vamos fazer o caminho inverso. Vamos, a partir do nome, dar a fórmula estrutural. Bom, vamos ver esse exemplo. Pede para dar a fórmula estrutural dos seguintes compostos orgânicos. Aqui no item A, a gente tem o clorociclopentano. A partir do nome, como que vai ficar a fórmula estrutural dessa substância? Clorociclopentano. Como a gente está vendo,
cantada pedra, esse nome cloro, antes do nome da cadeia principal, já indica para a gente que a gente tem um aleto orgânico, não é verdade? E esse aleto orgânico é tal que o halogênio que está pendurado na cadeia é o átomo de cloro. Ok, isso daí a gente já sabe. Mas o que mais a gente pode obter de informação do nome que vai indicar para a gente qual vai ser a fórmula estrutural? Bom, esse prefixo ciclo já indica para a gente que a cadeia carbônica é cíclica. Esse prefixo aqui, ente, indica para a gente que tem 5 carbonos nessa cadeia cíclica. E esse infixo an indica que só existem ligações simples entre esses 5 átomos de carbono no ciclo. O que falta para dar fórmula estrutural? Fazer um ciclo com 5 carbonos e pendurar um átomo de cloro nele. Acabou. Você coloca 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono num ciclo só com ligações simples e pendura o átomo de cloro. Você tem aí a representação do cloro ciclopentano. Tudo bem, pessoal? Como deu para perceber, muito simples como a gente resolve esse problema. Agora, vou usar outro exemplo. Esse é fácil mesmo. Bom, nesse outro exemplo, a gente tem que dar a fórmula estrutural do brometo de metila. Como a gente viu, a outra regra de nomenclatura de aleto é justamente essa. O primeiro nome é o nome do halogênio que está pendurado na cadeia, nesse caso, se é brometo, o halogênio que está pendurado é o bromo. Esse di e alguma coisa ila. Esse alguma coisa é o número de carbonos da cadeia em que o halogênio está pendurado. O brometo de metila, a gente tira quais informações para dar fórmula estrutural? O brometo aponta para a gente que é um aleto orgânico, nesse caso especificamente o bromo. Esse dimetila aponta para a gente o quê? Se o prefixo é met, então só tem um carbono. O que você vai fazer? Você coloca um carbono da cadeia ligado com o bromo que está pendurado nele. O que falta para dar a fórmula estrutural e fechar ela? Completar as ligações que faltam do carbono com o átomo de hidrogênio. Se o carbono está fazendo uma ligação, que é com o bromo, e ele pode fazer até 4, a gente coloca mais 3 hidrogênios e todas as ligações do carbono ficam fechadas. O brometo de metila tem essa fórmula estrutural, H3CBr. Tudo bem? Então, também, como a gente está vendo, seja pela nomenclatura sistemática, seja por essa outra regra de nomenclatura, brometo de metila, por exemplo, é muito simples a gente dar a fórmula estrutural a partir do nome dos aletos orgânicos. Só ter calma de desmembrar as informações que estão presentes no nome. Tudo bem? Então, entendido isso, a gente vira dos aletos orgânicos para falar dos compostos sulfurados. O que são os compostos sulfurados? O composto sulfurado é justamente aquele composto orgânico em que quem está presente na molécula é um átomo de enxofre, que é esse elemento químico que tem esse símbolo S. Tudo bem? É importante sobre os compostos sulfurados. Como que eles vão aparecer nas moléculas orgânicas? Vão aparecer da seguinte maneira. Vamos prestar atenção que o enxofre pertence ao mesmo grupo de elementos que o oxigênio. Especificamente, a gente chama esse grupo de calcogênio. Portanto, é comum que apareçam na natureza as mesmas funções orgânicas que existem para o oxigênio. Então, o que a gente observa na tabela periódica? A gente tem lá o grupo 16, antigamente a gente chamava de família 6A, que era a família dos calcogênios. Então, que elementos estão presentes na família dos calcogênios? O oxigênio, que é o mais simples, o enxofre, selênio, telúrio e polônio.
Então, o que a gente espera que aconteça? A gente viu em química geral que as propriedades químicas dos elementos são periódicas, ou seja, os elementos que estão agrupados na mesma coluna da tabela periódica, eles tendem a ter as mesmas propriedades, ou propriedades semelhantes. Então, o comportamento que o oxigênio tem, o enxofre vai ter um comportamento parecido. É isso que está escrito aqui. Então, se o enxofre vai ter um comportamento parecido com o oxigênio, e existem várias funções orgânicas oxigenadas, o que são os compostos sulfurados? São compostos que, ao invés de o oxigênio aparecer em uma determinada função, quem aparece é o enxofre. Isso vai ficar mais claro agora. Ó, quando a gente está falando da classificação desses compostos sulfurados, a gente vai ver, como acabei de dizer, as mesmas funções que já apareceram para o oxigênio, só que no lugar do oxigênio vai aparecer o enxofre. E como que a gente vai diferenciar o nome dessas funções? Só acrescentando esse prefixo tio à função oxigenada correspondente. Exemplo, a gente viu que existe a função oxigenada álcool, que é o quê? Um oxigênio com hidrogênio pendurado na cadeia carbônica. Nesse caso aqui, a gente está vendo que é a fórmula estrutural de um álcool que a gente chama de etanol. Então, o que acontece se no lugar do oxigênio tiver enxofre, que tem propriedades parecidas? Então, ao invés de a gente chamar de álcool, a gente vai chamar de quê? Tioálcool. Ou tiol, ou um nome muito comum que a gente conhece é mercaptana. Então, quando a gente tinha a função orgânica oxigenada álcool, era oxigênio, hidrogênio pendurado na cadeia. Se no lugar do oxigênio tiver um enxofre com propriedades semelhantes, se por um lado aqui a gente tinha a fórmula estrutural do etanol, aqui a gente vai ter a fórmula estrutural do etanotiol. Esse tiol justamente para diferenciar que quem está presente nessa função não é o oxigênio, é o enxofre. Então, da mesma forma que a gente tem uma função orgânica correspondente em que o enxofre está aparecendo no lugar do oxigênio, a gente vai ter tanto essa ocorrência para a função álcool, que é uma função oxigenada, quanto para a função éter. Então, se a gente vê que pode aparecer na natureza uma substância com essa fórmula estrutural, um oxigênio pendurado com uma cadeia carbônica de cada lado, a gente pode ver a mesma coisa com o enxofre, porque ele tem propriedade semelhante à do oxigênio. O enxofre com uma cadeia carbônica pendurada de cada lado. Esse primeiro caso, com a função oxigenada, a gente chamava de éter, não é? Especificamente, o nome desse éter é metóximetano. A função sulfurada correspondente é qual? O tioéter. Tio para diferenciar, porque quem está no lugar do oxigênio é o enxofre, por isso tioéter. Nesse caso, o nome desse composto vai ser metoximetano? Não, vai ser mettiometano. Tudo bem? Era metóxi, óxice, porque quem estava aqui era o oxigênio. Agora vai ser tio, porque quem está aqui é o enxofre. Então, só detalhe, essas substâncias, né, é que essas substâncias sulfuradas, elas apresentam, o enxofre em si apresenta um odor muito característico, muito forte. Então, quando você sente, entre aspas, né, o cheiro de gás de cozinha, o que você está sentindo não é de fato o cheiro do gás que está presente. Não é o cheiro da mistura propano-butano que está no gás.
é que acontece? Para que os vazamentos sejam perceptíveis pelas pessoas, as empresas que envasam esses gases colocam algumas substâncias que têm um odor forte característico para que elas saibam, a partir do cheiro, que está ocorrendo aquele vazamento. Essas substâncias são justamente essas aqui, esses compostos sulfurados, por causa do odor característico deles. Então, esse é um detalhezinho importante do cotidiano, que mostra para a gente onde que estão aparecendo esses compostos sulfurados. Se mal me engano, justamente o etanotiol é a substância utilizada para marcar, digamos assim, o cheiro do gás. Então, quando você sente o cheiro do gás de cozinha, não é o cheiro do propano ou butano, é o cheiro do etanotiol. Beleza, pessoal? Então, da mesma forma que a gente tem o álcool, que é a função oxigenada, a gente tem o tioálcool, que é a função sulfurada. Assim como a gente tem o éter, que é a função oxigenada, a gente tem o tioéter, que é a função sulfurada. E também, da mesma maneira que a gente tem a cetona, que é a função oxigenada, a gente tem a tiocetona, que é a função sulfurada. Então, se a gente tem nessa fórmula estrutural a butan 2-ona, que é a função oxigenada, a gente tem nessa outra fórmula estrutural a butan 2-tiona, que é a função sulfurada. Tudo bem? Então, se você sabe a nomenclatura dos compostos oxigenados, você sabe a nomenclatura dos compostos sulfurados. Basta acrescentar esse tio no lugar, ou melhor dizendo, esse tio antes de dar o sufixo da função oxigenada. Então, por exemplo, aqui o sufixo era ona, como que a gente vai fazer para dizer essa função sulfurada? A gente vai acrescentar esse tio no sufixo ona. Vai ficar tiona, tudo bem? Mas vamos ver isso melhor em dois exemplos. Falando da nomenclatura dos compostos sulfurados, a gente tem que dar o nome desse composto orgânico aqui, que tem a cadeia carbônica, e pendurado na cadeia carbônica a gente tem o que? Um carbono fazendo a ligação dupla com o enxofre. Todo mundo lembra da função oxigenada correspondente, em que o carbono faz a ligação dupla com o oxigênio? Que função oxigenada era essa? Era a função cetona. Então, se no lugar do oxigênio a gente tem o enxofre, a gente tem que função tiocetona. Então, a gente desenha aqui a fórmula estrutural e a gente vai identificar o que, pessoal? A gente faz a mesma coisa, identifica a cadeia principal, identifica o grupo funcional e dá o nome, beleza? Ó, a cadeia carbônica principal é essa aqui, rapaziada. Tem, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na horizontal. E tem um carbono fazendo ligação dupla com o enxofre. Então, quando esse carbono fazia a ligação dupla com oxigênio, a gente chamava de cetona. Quando ele está fazendo a ligação dupla com enxofre, a gente chama de tiocetona. Tudo bem? Então, como que a gente vai numerar a cadeia? Da mesma forma, sempre do carbono mais próximo, sempre iniciando do carbono mais próximo da função. Se a função é essa aqui, a gente vai começar desse carbono? Não, a gente começa desse aqui da esquerda. Então, a gente começa a numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Então, depois de identificar a cadeia carbônica principal, de numerar a cadeia carbônica principal, o que a gente vai fazer? A gente vai dar o nome da cadeia principal. Prefixo, infixo e sufixo. Qual que é o prefixo? Tem 5 átomos de carbono, então o prefixo é pente. Se os carbonos estão ligados por ligações simples, então o infixo é an. E se a gente tem uma tiocetona, o sufixo é tiona. E essa tiona está pendurada no carbono 2. Então, como é que vai ficar o nome juntando tudo? Prefixo pente, infixo an e sufixo tiona no carbono 2. Entan 2 tiona. Bem, como a gente viu, a gente marca o carbono em que está pendurada a função antes de dar o sufixo.
Então, se está no carbono 2, a gente coloca antes o 2 e depois o sufixo. Então, juntando tudo, pente mais ampentan 2 tiona. Tudo bem, pessoal? Como vocês estão vendo, é relativamente simples. Mas eu vou dar um outro exemplo agora, de nomenclatura dos compostos sulfurados, que não é tão simples porque foge dessa regra sistemática. Então, vamos dar a fórmula estrutural desse seguinte composto, a dietilsulfona. Como é que vai ficar? Bom, aí que eu vou cantar para vocês que sulfona, como vocês já estão percebendo, esse sufixo ona aponta para a gente o quê? Que se trata de uma tiocetona, tudo bem? A gente já sabe que vai aparecer o carbono fazendo a ligação dupla com enxofre. Esse dietil, ele aponta o quê? Di é 2 grupos, etil, grupo etil, ou seja, vão estar pendurados 2 grupos etil nesse composto na função orgânica. Então, recapitulando, dietilsulfona, o que a gente pode tirar de informação desse nome? Sulfona indica para a gente, por esse sufixo ona, que se trata de uma tiocetona. Isso que é essa terminação sulfona. Sendo uma tiocetona, a gente vai ter um carbono fazendo a ligação dupla com enxofre, beleza? Necessariamente. O dietil, a gente tira aqui informações daqui. Di é que são 2 grupos. Etil, que grupos são esses? O grupo etil, ou seja, esse grupo tem 2 carbonos. Então, se a gente tem já a fórmula estrutural, esse carbono que faz a ligação dupla com enxofre e que está aberto a fazer mais 2 ligações simples, e a gente tem 2 grupos etil, o que a gente tem na fórmula estrutural? Esse grupo aqui, esse grupo sulfona, em que quem está pendurado no grupo sulfona? Um grupo etil de um lado e o outro grupo etil do outro lado. Então é isso que vai ser a dietilsulfona. De 2 grupos etil pendurados no carbono que faz a ligação dupla com enxofre da sulfona. Então é isso que a gente tem. Carbono que faz a ligação dupla com enxofre, que é a tiocetona, e dietil, 2 grupos etil, um de cada lado, pendurados nesse carbono. Um grupo etil aqui, outro grupo etil aqui. Pronto. Essa aqui é a dietilsulfona, tudo bem? É um nome que não está na regra sistemática, mas é que eu vim trazer como exemplo para o pessoal saber como que a gente pode intuitivamente, a partir do nome, identificar qual é a função orgânica nesse caso. A função é uma função sulforada, né, tiocetona, e como que a gente pode, a partir desse nome, dar a fórmula estrutural. Tudo bem? Só desmembrar as informações que estão no nome. Sulfona, tiocetona. Se é tiocetona, tem esse grupo funcional. Dietil, di são 2 grupos. Etil é o grupo etil. Juntando tudo, ó, um grupo etil nesse carbono, do grupo funcional, outro grupo etil nesse carbono, e fechou. Dietilsulfona. Bem, pessoal, então é isso que a gente tem para falar dos haletos orgânicos e dos compostos sulfurados. E o que vai acontecer? Na próxima aula, a gente vai dar uma olhada na questão das funções mistas e a gente vai fechar essa parte de funções orgânicas, o entendimento de nomenclatura, classificação, definição e forma estrutural, grupo funcional. E a gente vai, depois disso, trabalhar bastante exercício desses conteúdos que a gente vem acompanhando, né, de haletos orgânicos, de compostos sulfurados, e finalmente a gente vai virar a chave para entender um pouco mais de química analítica, que a gente só viu assim a superfície da superfície, que era a questão das soluções, tudo bem?
Então é isso. Tenham todos um ótimo estudo. Quaisquer dúvidas podem tirar comigo, seja por e-mail, seja por WhatsApp, como achar mais conveniente, tudo bem? Então é isso, pessoal. Manda um abraço para todo mundo. Até mais.